1 Samuel, capítulo de número 3, aos que encontraram, diga graças a Deus. O título é Deus fala com Samuel em sonhos. Podemos ler, igreja? Que diz assim: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, porque não havia visão manifesta. E sucedeu que naquele dia, que estando Eli deitado no seu lugar, os seus olhos começaram a se escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel, e ele disse: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas Eli disse: não te chamei, torna a deitar-te. E ele foi e se deitou. E o Senhor tornou pela segunda vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não tinha sido manifestado a palavra do Senhor. Verso de número 10: então veio o Senhor e ali esteve, e o chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele disse: fala, Senhor, porque teu servo ouve. No verso de número 10 está escrito: então veio o Senhor e ali esteve. Diga comigo: veio. Diga mais forte: 1, 2, 3. Veio e esteve. Queridos, quando eu fui chamada para ministrar aqui nesse culto jovem, eu fiquei muito feliz. Primeiro porque eu me sinto muito jovem, diga glória a Deus. Embora seja casada, mas dentro de mim há uma menina dentro de mim. E eu acho que a história de Samuel é uma história muito bonita, e que se a gente pregasse ela a semana inteira, ela ainda não seria cansativa para nós. Porque a Bíblia diz que os dias que Samuel vivia eram dias de apostasia. O que é a palavra apostasia? É o desvio consciente da fé. É quando você sabe que aquilo está errado, mas você quer praticar aquilo. É quando você sabe que aquilo não é certo, mas você decidiu fazer aquilo que não é certo. A Bíblia diz que Samuel vivia no lugar mais santo que poderia estar. Ele vivia dentro do tabernáculo em Siló. Naquela época o povo ainda não tinha o templo em Jerusalém, que era o templo que Salomão construiu. E eles viviam em um tabernáculo que Deus havia estabelecido. E naquele lugar havia sacerdotes. Quem é que moravam dentro daquele lugar? O sacerdote e toda a sua descendência sacerdotal. Naqueles dias, quem era o sacerdote? Era o sacerdote Eli. A Bíblia fala que esse sacerdote, ele já estava cansado, ele já estava envelhecendo. A Bíblia diz que a sua visão quase não funcionava, e ele tinha 2 filhos. Um se chamava Ofni e o outro se chamava Finéias. A Bíblia vai dizer que Ofni e Finéias, eles tinham práticas indecentes, eles tinham práticas imorais. Embora tudo aquilo que o pai dele falava, o pai deles falava com eles, eles não absorviam. Eles colocavam aquilo de lado e praticavam as suas práticas. A Bíblia fala que as pessoas que seguiam a Deus ficavam escandalizadas com a atitude dos 2 filhos do sacerdote. Algumas pessoas nem queriam ir mais lá naquele lugar, porque aqueles 2 filhos do sacerdote Eli estavam praticando imoralidade. As mulheres que vinham ao tabernáculo, a Bíblia diz que eles dormiam com essas mulheres, praticavam sexualidade com essas mulheres. A fama foi crescendo de tal maneira, porque se você tem fama boa, ela cresce. Se você também tem fama ruim, ela cresce também. Mas naqueles dias, todo o povo dizia: para que nós vamos ir em Siló? A casa está uma bagunça. O sacerdote já está velho e já não consegue enxergar mais as práticas dos seus filhos. A Bíblia diz que Ofni e Finéias dominavam dentro daquele tabernáculo
tabernáculo e dizia: aqui ninguém vai falar nada, porque o nosso pai é o sacerdote e não há uma linhagem sacerdotal para que possa se opor a nós. Irmãos, aquilo ia entristecendo a Deus de uma maneira tão grande, porque aquele lugar era o lugar para a glória de Deus, aquele lugar era o lugar que o nome do Senhor haveria de ser glorificado. Dentro do tabernáculo havia os utensílios que eram mais sagrados da época. Estava ali a arca da aliança, estava ali, irmãos, algumas tábuas da lei, estava ali dentro do tabernáculo coisas que o Senhor havia encontrado, e o Senhor disse: essas coisas serão santíssimas. Mas o que me chama a atenção, que mesmo o tabernáculo estando completamente desorganizado, mesmo o tabernáculo estando completamente fora daquilo que Deus quis para ele, a Bíblia fala que Deus mesmo assim levantou alguém para que o nome dele fosse glorificado. Mesmo assim, preste atenção, o Senhor não permitiu que aquela desordem aqui na terra fizesse desordem nos planos de Deus. A Bíblia diz que de repente vai uma mulher que ela viaja das montanhas de Ramataim e ela sobe até Siló. Essa mulher é Ana. Ana não sabia da situação, ou se sabia, ela não permitia que aquilo lhe afetasse. Por mais que alguém não quisesse mais ir em Siló adorar, por mais que alguém não quisesse entrar no tabernáculo por causa das coisas que os filhos do sacerdote estavam fazendo, aquela mulher entrava na casa do Senhor e ela dizia: eu não vou olhar nem para a direita e não vou olhar para a esquerda, eu vou olhar para o Senhor, porque eu vim para adorar a Ele, eu vim para glorificar a Ele. E a história você sabe, a Bíblia diz que Ana está no altar de Deus dizendo: Senhor, eu quero um filho, e Deus do céu dizendo: eu quero um profeta. Ana está dizendo: Senhor, eu quero um filho, e Deus do céu está dizendo: eu quero um sacerdote. Ana está dizendo na terra: Senhor, eu quero um filho, e Deus está dizendo: eu quero um juiz. Ana está pedindo a Deus algo, e lá no céu Deus está dizendo: eu vou gerar através de você aquilo que o meu nome vai ser glorificado. Talvez eu estou pregando aqui nesta tarde e você não entende. Existem orações que você está fazendo que você não sabe nem porque está orando por isso e nem porque está orando para isso, mas Deus está dizendo: se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vós, tudo que pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado. Nesta tarde existe um plano de Deus em cima da sua oração, existe um propósito de Deus em cima da tua oração. Diga graças a Deus. Talvez você está pedindo Deus só um namorado, Deus disse: eu vou te dar marido. E talvez você está pedindo só marido, e Deus está dizendo: vocês dois vão ser pastores. E você está pedindo: Senhor, depois de ter marido eu quero ter filho. Deus está dizendo: teus filhos vão para a escolinha. Ei, os seus filhos vão aprender a minha palavra. Às vezes você está dizendo: Senhor, eu só quero uma vaga na faculdade. E Deus está dizendo: eu te colocarei na faculdade para que o meu nome seja glorificado na tua vida na faculdade. Talvez você entrou aqui pedindo: Deus, eu quero um emprego. E Deus está dizendo: você não está fazendo só um pedido, eu estou projetando em cima do seu pedido. Não saia daqui desta tarde sem entregar o teu coração na presença de Deus, porque Ele disse: clama-me e respondeste-ei, coisas firmes e grandes que tu não sabes. Receba nesta tarde, pode bater as palmas e dar glória a Deus. Os meus planos são melhores, os meus planos são maiores, os meus projetos são inabaláveis, porque eu faço como eu quero e do jeito que eu quero. Você está pedindo: Deus, só Senhor me dê condição. Deus está dizendo: eu vou te dar, porque você vai ajudar a minha obra. Você está dizendo: Senhor, eu quero ter uma profissão, e Deus está dizendo: vou te dar, porque a sua profissão também é útil na minha obra. Irmãos, na igreja cabe engenheiro, cabe professor, cabe enfermeiro. Às vezes a gente acha que as pessoas que têm que estar na igreja é gente iletrado, gente que não estuda, gente que não trabalha. Não, meu irmão, aqui cabe todo
todas as profissões. É por isso que eu quero dizer, Deus vai usar quem tem profissão e Deus vai usar quem não tem profissão, porque para cada pessoa Deus tem um propósito. Então hoje, ao você ouvir esta palavra, entenda, quando você ora para você, Deus tem um propósito em cima da sua oração. Deus tem um propósito. E Ana está ali dizendo: Senhor, eu quero um filho. E Deus está dizendo: eu quero um profeta. Ana está dizendo: Senhor, me tira dessa vergonha. E Deus está dizendo: eu preciso levantar alguém para tirar a vergonha do tabernáculo em Siló. Perceba que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a palavra de Deus. E aí você diz: eu não sei porque eu consegui. É porque Deus está dizendo: o que você me pediu, eu vou precisar disso para o meu nome ser glorificado. A Bíblia conta que ela engravida e ela faz um voto. Irmãos, no mundo espiritual não existe coincidência, existe cristocidência. Coincidência é quando eu falo: nossa, que coincidência, eu também estava pensando isso. Nossa, que coincidência, eu também estava imaginando isso. No reino de Deus não há coincidência. São as coisas que são encaixadas pelo poder de Deus. É como uma peça de um quebra-cabeça que Deus vai ajuntando. E com o passar do tempo você diz: meu Deus, eu nem imaginava isso. Mas é aquilo que Deus disse, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, são as coisas que o Senhor preparou para aqueles que Ele o ama. A casa estava uma bagunça em Siló, o templo estava uma bagunça, por causa de 2 adúlteros que estavam ali, Ofni e Finéias. E olha a oração de Ana: Senhor, se tu me deres um filho, eu o entregarei na sua casa. Ela não sabia da crise espiritual que estava acontecendo. Ela não sabia da crise espiritual, da vergonha que a palavra de Deus estava passando por causa daquelas pessoas. A Bíblia diz que o Senhor concedeu o desejo do coração dela. E a Bíblia fala que quando ela desceu de Siló, ela já estava grávida. O Senhor plantou uma semente sobre Ana. A Bíblia diz que chegaram em casa, Eucana coabitou com Ana e ela começou a gerar. Ela não estava gerando um filho, ela estava gerando um projeto. Existem coisas na nossa vida que Deus entrega para a gente apenas uma semente, mas não significa que vai morrer semente, vai crescer e vai dar fruto para a glória de Deus. Eu não sei qual é a semente que Deus plantou na tua vida, mas levante as mãos, porque eu quero profetizar nessa tarde que essa semente vai se tornar tão grande, ela vai dar tanto fruto, ela vai dar tanta folha, que vai dar descanso para que o nome do Senhor seja glorificado. Recebe esta palavra e pode aplaudir se você crê. Existe uma semente que vai brotar no seu ministério, existe uma semente que vai brotar na sua vida, e o nome do Senhor será exaltado. Esse menino nasce, e a Bíblia diz que depois de 3 meses, aliás, de 3 anos, a Bíblia diz que Ana vem e traz Samuel ao templo. Com 3 anos de idade, ela traz aquele menino e diz: a partir de hoje ele vai servir aqui. Talvez você diz: irmã Isabel, isso é maluquice. Se você acaba de dizer que o templo estava uma bagunça, se você acaba de dizer que ali só tinha adultério e prostituição, como uma mulher entrega o filho para servir ao templo? Meu irmão, Ana não estava focada em pessoas, Ana estava focada em Deus. Quando nós olhamos para pessoas, irmãos, nós vemos pessoas com problemas em todos os lugares. Nós vemos pessoas com problemas na nossa família, pessoas com problema, às vezes até do lado do chapa que você senta, pessoas com problema no setor de trabalho que você trabalha, pessoas com problema na escola que você estuda. Mas se você parar de olhar para as pessoas e focar em Deus, aonde você pisar, Deus pisará com você. Aonde você estiver, a presença de Deus estará com você. Ana entrega Samuel, e a Bíblia diz que Ana entrega, mas Ana não abandona. Todo ano ela ia ver como o filho estava. Quando Samuel começou a crescer um pouco mais, a Bíblia vai dizer que Samuel começou a relatar à sua mãe as coisas que ele via dentro daquele tabernáculo. Ela dizia: mãe, as coisas aqui não estão bem.
eu vejo isso, eu vejo isso, eu vejo aquilo. Mas a Bíblia diz que Ana sempre vai falando com Samuel: meu filho, ouça a voz de Deus, faça aquilo que agrada a Deus. Meu irmão, minha irmã, jovens que estão aqui esta tarde, eu sei que você está sendo tentado a olhar para várias direções, mas eu te digo: olhe para Deus. Talvez você está aqui dizendo: irmã, eu não sei para quem eu olho, eu não sei quem eu escuto, eu não sei quem eu sigo. E eu vim aqui como a serva de Deus para te dizer: olhe para Deus, porque Ele vai guiar os seus caminhos. Você lembra que quando Jesus nasceu, uma estrela brilhou no alto, e a Bíblia diz que 3 pastores, 3 magos em Belém foram guiados por aquela estrela, porque sabia que aquela estrela era a estrela do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Eu quero profetizar nesta tarde que você não vai ficar andando em círculo e nem vai ficar completamente confuso. Deus vai brilhar no teu caminho. Pode glorificar a Deus com palmas e glória a Deus. Ele vai guiar o seu destino, Ele vai guiar o seu futuro, Ele vai guiar as suas amizades, Ele vai guiar a sua vida espiritual, profissional, espiritual e qualquer área da sua vida. Quem coloca Deus no início, Ele cuida do meio e cuida do final. Diga para alguém que está do teu lado: quem coloca Deus no início, Ele cuida do início, do meio e do final. Samuel está ali, e a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor veio falar com Samuel. Imagine o jovem Samuel, porque ele já era jovem. Ele estava ali, quem sabe, na sua adolescência, na sua puberdade. Ele estava ali naquela era do conhecimento, da curiosidade. Ele via os filhos do sacerdote Ofni e Finéias se prostituindo com as mulheres. Ele via os filhos do sacerdote Ofni e Finéias tomando sacrifício. Naquela época, pegava-se uma carne e a gordura era queimada no altar. Mas depois que aquela gordura era queimada no altar, o resto daquela carne era repartido para os sacerdotes comerem. A Bíblia diz que esses 2 filhos rebeldes do sacerdote chegavam perto dos sacerdotes que ajudavam ali também, porque eles eram superior, porque o pai era líder, ou seja, o pai era o boss. Então eles faziam o que eles queriam. Mas naqueles dias a Bíblia diz que quando era apresentada uma oferta, antes da gordura queimar no altar e Deus receber o sacrifício, eles falavam com aqueles homens: dá essa oferenda para nós, porque senão nós vamos pegar a força. É melhor entregar o que vocês têm antes de queimar ao Senhor, porque se vocês não entregar, nós vamos roubar de vocês. Irmãos, já não havia sacrifício no altar, já não havia ordem. Ali havia estado um momento de degradação moral e espiritual. E a Bíblia diz que as pessoas se retiram do tabernáculo, se retiram daquele lugar. E sabe o que a Bíblia diz? Que o Senhor veio e disse: está na hora de eu falar com esse jovem, está na hora de eu me manifestar a Samuel. A Bíblia diz que a mãe de Samuel era uma grande mulher de Deus, mas ter um pai como homem de Deus, ter uma mãe como uma mulher de Deus, não nos faz ser pessoas de Deus. Por incrível que pareça, há muitos filhos de crentes que estão presos em prisões, há muitos filhos de crente que estão presos nas cadeias, há muitos filhos de crente que estão no tráfico de droga, há muitos filhos, sabe por quê? Porque às vezes nunca se preocuparam em conhecer o Deus de seu pai, nunca se preocuparam em conhecer o Deus da sua mãe. Talvez você tenha a honra de ter um pai crente e uma mãe crente. Você é muito rico, meu irmão, você é muito rica, minha irmã. Mas se talvez você está aqui dizendo: irmã, nem meu pai nem minha mãe serve a Deus, não tem problema.
problema, o seu pai é o seu próprio Deus. Se você não tem a sua mãe ou o seu pai para te ajudar, para te aconselhar, se você recebe hoje a formação de Deus, a orientação de Deus, o Senhor está dizendo: você me será por filho e eu te serei por pai. Recebe esta palavra, pode glorificar a Deus com palmas e glória a Deus. Você pode não ter ninguém da igreja, mas o Senhor estará do seu lado. Você pode não ter um pai e uma mãe que ora por você, mas Deus vai cuidar de você, porque a Bíblia diz que Ele é pai do órfão e Ele é marido da viúva. Quando às vezes, até por você servir a Deus, você pode ser abandonado pela sua família. Davi passou por isso. No Salmo 27, Davi diz: quando o meu pai e a minha mãe me abandonar, o Senhor me recolherá. Isaías 49:15 diz: ainda que uma mãe se esqueça do teu filho que deu à luz, eu todavia não me esquecerei de vós. Samuel estava ali, não conhecia a Deus, mas servia a Deus. A Bíblia vai dizer aqui, no verso de número 7: porém Samuel não conhecia o Senhor. Hoje, será que você pode dizer: eu conheço o Senhor? Será que hoje você pode sair daqui dessa tarde dizendo: eu conheço o Senhor? Talvez você diz: irmão, mas conhecer como? Eu sei, o nome dele é Jeová, o nome dele é Jeová Nissim, Jeová Rafá, Jeová Elohim. Não estou dizendo isso. Você conhece Deus? Você já pediu: Senhor, se apresente a mim, Senhor, se revele a mim. Senhor, eu não quero apenas fazer porque alguém diz que isso é certo. Eu não quero apenas ir à igreja porque alguém acha que eu tenho que andar com a minha espiritualidade em dia. Mas Deus está dizendo: você me conhece. Se você ainda não tem um conhecimento de Deus, Ele está dizendo: e serei achado de vós, diz o Senhor, quando me buscardes de todo o vosso coração. Chegai-vos a Deus, e Deus se chegará até a vós. Imagine os filhos do sacerdote Eli: ei Samuel, você não precisa ser tão crente como você é. Ei Samuel, você não precisa ser tão íntegro como você é. Ei Samuel, você não precisa ser tão obediente como você é. Afinal de contas, a sua mãe nem está aqui. Afinal de contas, Samuel, o seu pai Elcana nem está aqui para te ver. Venha Samuel, vou arrumar para você uma namorada aqui também. Venha Samuel, aprenda a fazer o que é errado. Meus irmãos, eu imagino que todos os dias de Samuel dentro daquele templo foram tempos de vergonha, porque aqueles homens queriam mostrar para Samuel que Deus não via nada, que Deus não escutava nada e que Deus não falava nada. Sabe o que eu quero falar para vocês essa tarde? Qual é a voz que você está ouvindo? Qual é a voz que você está escutando? Quem sabe alguém está dizendo: não vale a pena ir à igreja, não vale a pena fazer orações, não vale a pena ter uma vida de santidade, isso não vai te levar a lugar algum. Talvez lá no seu trabalho alguém olha para você vestida decentemente e olha para você e diz: não vale a pena se vestir desse jeito, não vale a pena ser educada desse jeito, não vale a pena ser tão certinha desse jeito, vamos curtir a nossa vida. Eu não sei qual é a voz que está falando com você, mas anule essa voz e ouça a voz de Deus, porque aquele que ouvir a voz de Deus, ele será bem-aventurado na sua casa e na sua vida. Recebe esta palavra e glorifique a Deus. Aquele que ouvir a voz de Deus, esse crescerá e dará frutos, e muitos frutos para a glória do Senhor. Qual é a voz que você está ouvindo? Será que é a voz do seu passado? Talvez tenha uma voz dizendo: olha, você não vai conseguir ser crente porque você já fez isso. Quem sabe você está ouvindo a voz do seu erro, que talvez você já praticou coisas que o seu pai não sabe, que a sua mãe não sabe, e tem uma voz dizendo dentro de você: não adianta você ficar na presença de Deus, porque você é impuro, porque você
comigo, eu quero dizer: anule essa voz hoje, porque essa voz que está dizendo que você não serve para ser crente, essa voz que está dizendo que você não serve para ser fiel a Deus, essa é a voz literal de Satanás. Ele não quer que você entenda quem você é, ele não quer que você veja o que Deus pode fazer por você, mas receba esta palavra, porque está escrito: jovem, eu vos escolhi porque sois forte. Dê um glória a Deus aí nesta cadeira. Jovem, eu vos escolhi porque alabacaia, alabaxeia, alabacalabaia. Eu vos escolhi porque sois forte. Diga para essa mana que está do teu lado: tu é forte. Diga para ele que está do teu lado: tu é forte. E se ela ainda está te olhando com esse olhar espantado, diga mais uma vez, porque tem que sair um glória a Deus bem alto aqui nesta tarde. Você é forte, você é forte. Eu sou forte, aleluia. Talvez você está ouvindo a voz, não do seu erro, mas a voz do histórico da sua família. A voz de um histórico de uma família complicada, e parece que por causa disso os seus caminhos serão complicados. Às vezes eu vou ter algum aconselhamento com alguém, e a pessoa, antes de começar a conversar comigo, ela diz: irmã, minha vida é muito complicada, a minha família já vem de uma história complicada. Eu quero te perguntar aqui esta tarde: qual é a voz que você está ouvindo hoje? O que aconteceu com seu pai e com a sua mãe não significa que vai acontecer com você. Não significa que o seu pai e a sua mãe brigam, que você vai casar e vai brigar no casamento. Não significa que o seu pai teve outras mulheres, que você vai casar com um jovem e ele vai ter outras mulheres. Não significa que na tua família ninguém teve emprego, ninguém se estudou, ninguém teve nada, que você não vai ter nada. A voz que Deus está falando está vindo do alto e está amassando toda voz que está vindo de baixo. Fica com a palavra que Deus tem para a tua vida, porque passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Pode bater palmas e dar glória a Deus. Qual é a voz que você está ouvindo? Qual é a voz que você está dando atenção? Qual é a voz que está falando com você aqui hoje? Não deixe a voz do seu passado, não deixe a voz do histórico da sua família falar com você. Quando eu me casei, eu tinha muito medo de me casar, porque eu entendo que casamento é para o resto da vida. Quem entende, diga glória a Deus. Até que a morte nos separa, até que a dona morte ou busca um ou busca o outro, mas é até que a morte os separa. Mas sabe o que aconteceu na minha vida e na vida dele? A gente escolheu qual era a voz que a gente queria ouvir. Hoje Deus está pegando toda a voz que está falando contra você e está dizendo: eu parto essa voz com fogo, porque a voz que vai prevalecer na tua vida é a voz de Deus. Então receba, bate as palmas e dá glória a Deus, porque Deus está dizendo: sou eu que falo, sou eu que opero, sou eu que trabalho na sua vida. A Bíblia diz que o Senhor falou com Samuel. Eu preciso caminhar logo aqui para vocês entenderem. O Senhor chamou ele a primeira vez. Samuel, ele levantou e foi ao sacerdote, porque viviam no mesmo ambiente. Esse-me aqui me chamou. O sacerdote, cansado, com problema nas vistas, disse: não, meu filho, volte a dormir. Samuel vai e deita. O Senhor chama Samuel pela segunda vez: Samuel. Samuel vai correndo e diz: eis-me aqui, o Senhor me chamou. E o sacerdote diz: meu filho, eu não te chamei, volte a dormir de novo. Ele vai dormir e o Senhor disse: Samuel. Naquele momento, aquele sacerdote, mesmo meio desviado, sabia: é a voz de Deus que está falando. E ele disse: meu filho, se essa voz falar contigo de novo, não venha até a mim, mas aonde você estiver, diga: fala, porque teu servo ouve. Nesta tarde a voz de Deus está chamando pelo teu nome. Nesta tarde a voz de Deus está chamando por você. Diga glória a Deus, porque você vai ouvir a voz de Deus. Pode bater as palmas e dar glória a Deus, minha irmã, meu irmão. Ouça a voz de Deus e diga: eis-me aqui, Senhor.
servo ouve. Deus vai falar com você. Irmãos, Deus fala. Diga glória a Deus. Irmã Isabel, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus. Essa voz, ela vai passar a vir com mais força através da sua oração. Irmãos, todos nós ouvimos a voz de Deus. Existem 3 formas de você ouvir a voz de Deus. Primeiro, através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela fala. Essa história que a Bíblia fechada é um livro qualquer e aberta é a boca de Deus, é mentira. Ela fechada, ela aberta é a boca de Deus falando. Aqui nós encontramos tudo para a nossa vida. Davi já foi jovem como eu e você. Ele disse: como purificará o jovem o seu caminho? Salmo 119, verso de número 11. Observando a palavra do Senhor. A palavra de Deus é a primeira forma que Deus fala. Deus, ele também fala, meus irmãos, através das revelações dele. O Senhor usa profetas, o Senhor usa pessoas para falar conosco. Mas como é que nós vamos saber se essa revelação é de Deus ou se essa revelação não é de Deus? Isso vai depender da sua intimidade com o Pai. Porque aqueles que é íntimo de Deus, Deus não os deixa ser enganados. Você não vai se enganar acerca de nada, porque Deus vai falar. A Bíblia diz que Ele revela o profundo, o oculto e o escondido. E a terceira forma, Deus fala com você mesma. Deus pode falar com você através de um sentimento. Eu oro por revelação, e Deus me revela de 3 maneiras. Tem hora que eu escuto a voz de Deus me falando, tem hora que eu tenho visões de Deus, e tem hora que eu tenho um sentimento. Aquele sentimento é o próprio Deus falando comigo. Eu não sei como Deus vai desenvolver a voz dele na sua vida, mas quanto mais você orar, mais claro essa voz vai ficar. Quanto mais você buscar a Deus, essa voz vai falar com você. Vai chegar dias que você vai desejar dormir mais cedo, porque durante aquele sono Deus vai falar com você. Vai chegar momento que você vai querer orar na casa de banho, você vai querer orar na cozinha, você vai querer orar nos montes, você vai querer orar no deserto, porque você vai querer ouvir a voz de Deus. Vai ter momento que o seu coração vai incendiar pelo poder de Deus. E eu quero dizer para você que o Senhor vai vir, vai falar e vai permanecer com você. Olha o que a Bíblia diz. Eu marquei assim, a minha Bíblia está toda colorida, mas não repare. No verso 10 está escrito: então veio. O Senhor tenta conosco a primeira vez. Diga glória a Deus. Ele tenta e Ele te chama através da palavra, através de uma revelação, através de um sentimento. Talvez você veio aqui nesta tarde com muita vontade de chegar aqui, e isso é a voz de Deus que falou com você. Talvez você tenha sentido o desejo de orar muito, e isso é a voz de Deus falando com você. Talvez você está sentindo vontade de conhecer mais a Deus, e isso é a voz de Deus falando com você. A Bíblia diz: e então veio o Senhor, vírgula, e esteve o Senhor. Primeiro ele vem. Se ele encontrar alguém dizendo: fala, Senhor, porque teu servo ouve, ele permanece. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Você lembra quando Noé soltou a pomba? A pomba voou a primeira vez, e a Bíblia diz que a pomba, ela voltou para casa. Noé soltou a segunda vez, e ela trouxe um raminho de oliveira. Mas quando Noé soltou a pomba a terceira vez, a pomba não voltou mais. Sabe o que é isso? A primeira vez a terra estava cheia de água. A segunda vez a água estava quase mingando, porque ainda deu tempo daquela pomba comer um pedacinho de oliveira. Mas a terceira vez a pomba não voltou mais, porque achou lugar para permanecer. O Espírito Santo é a pomba que está voando e quer pousar na sua vida. Não deixe ele vir procurar espaço e não achar. Não deixe ele vir procurar compromisso e não encontrar. Não deixe ele vir procurar santidade e não achar. Mas diga: Senhor, venha e permaneça na minha vida, porque essa casa é sua e eu reservei ela para você.
Pode bater as palmas e dar glória a Deus. Irmãos, e eu quero terminar esta palavra no verso de número 20. No verso 10 diz: e então veio o Senhor. Diga, veio. Ainda no verso 10, diga comigo, esteve. No verso 21, e continuou aparecendo o Senhor para Samuel. O Senhor veio. Diga, veio. Diga, esteve. E continuou. Tudo que você está vivendo hoje não é nem o início do que Deus tem para a sua vida. Ele quer vir, quer permanecer e quer continuar na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Verso de número 20. E todo Israel, desde Dan a Berseba, conheceu que o jovem Samuel estava confirmado pelo Senhor. Eu já fui olhar no mapa. Dan lá em cima, Berseba aqui embaixo. De uma ponta a outra, sabiam que Deus estava com Samuel. Meu irmão, sua notícia vai voar longe. Sua mãe vai dizer: eu não tenho um filho, eu tenho um profeta dentro de casa. Sua tia vai dizer: cadê meu sobrinho? Não, cadê o profeta? Você que está me ouvindo, eu quero te dizer que de um lado ao outro vão conhecer que Deus veio, Deus esteve e Deus permanece na sua vida. Recebe esta palavra, pode bater as palmas e dar glória a Deus. A gente vai brilhando de glória em glória, a gente vai buscando de força em força, a gente vai vencendo, porque Deus está conosco. Coloque sobre os teus pés, que você possa ouvir a voz de Deus. Ele vai falar para você quem é a pessoa que você deve namorar, noivar e casar. Continue ouvindo a voz de Deus, que Ele vai te direcionar quais as amizades que você tem que ter. Continue ouvindo a voz de Deus, que Deus vai dizer até o trabalho que você vai trabalhar. Continue ouvindo a voz de Deus, irmãos. Eu vou dizer algo para vocês. Desde os meus 12 anos, quando eu conheci a Deus, eu busquei a Deus e tenho buscado, mas eu buscava muito mais, porque o jovem cuida das coisas do Senhor e hoje a casada cuida do marido e Mas quando eu era muito mais jovem, irmãos, eu não perdia tempo. Vigílias, o santuário da igreja não fecha e é um galpão muito grande, assim como aquela igreja do Maotas. Aquilo fica aberto 24 horas por dia, não para, é gente de todo lugar. Irmãos, eu comecei a buscar a Deus. Eu tinha fome de Deus, como se tem fome de comida, fome de sede de Deus. Eu fui mergulhando. Irmãos, com pouco tempo o Senhor fez tudo o que precisava ser feito na minha vida. Eu digo que tem coisas que até hoje eu falo, Senhor, nem se eu puxasse aquilo não ia chegar perto de mim. É Deus que coloca tudo no lugar. Mas não houve espaço. A Bíblia diz que nós temos que servir ao Senhor sem distração. Não significa que você não pode ter Instagram, não significa que você não pode ter Facebook, não significa que você não pode ver no YouTube. Essa sem distração, ou seja, não se distraia com outras vozes. Você pode ser estudado, mas na igreja. Você pode ter um noivo, uma noiva, mas na igreja. Você pode ter uma vida profissional, mas na igreja. O diabo vem aqui no ouvido dos jovens e diz para ele: na igreja você não consegue nada, na igreja você não consegue nada, nem namorado você não vai arrumar na igreja. Talvez não tenha nessa congregação. É por isso que você tem que ir para congresso, porque talvez o seu varão, a sua varoa está em outro congresso. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Tem gente que está assustado. Não assusta não. Você vai arrumar seu namorado aonde? Se não é na igreja. Não vai ser no baile, não vai ser na discoteca, não vai ser no meio do barulho. Tudo que Deus tem para você está na casa de Deus. Tudo que Deus tem, tudo é na casa de Deus. E qualquer voz que te puxar para o além, essa voz não é a voz que Deus tem para você. Que Deus abençoe a sua vida, amém? Que Deus abençoe sua casa, sua família. Que Deus abençoe todos vocês. Porque eu sei que tem jovens que
desde criança, às vezes o diabo luta contra a sua vida. Luta para você não ser bom na escola, luta para você não conseguir emprego, luta para você não ser um filho bom. Eu não sei aquilo que te atrapalha, mas Jesus Cristo vai quebrar esta cadeia na sua vida. Quem crê, diga glória a Deus. Quem crê, diga glória a Deus. Em nome de Jesus, fecha os teus olhos agora. Fecha os teus olhos agora. Toda maldição que foi lançada no teu nascimento, Jesus vai quebrar agora. Se você foi oferecida ao espírito maligno quando você nasceu, o Senhor vai quebrar este pacto agora. Se durante a gestação da sua mãe alguém disse esse e essa vai nascer, mas não vai ser nada, está quebrado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o pastor vai ungir e eu também vou orar por vocês. Levante as mãos, todos vocês jovens, diga: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Eu serei vencedor em tudo que eu fizer, e o que eu não conseguir fazer, Deus fará por mim. Aquele aplausos bem alegre para Jesus. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus Cristo.